Olá para todos. Nesta aula eu vou fazer um parêntese no assunto guarda-corpo e, na verdade, eu vou tratar de um assunto específico que não diz respeito somente a guarda-corpo, mas que eu inseri nesse assunto de guarda-corpo, primeiro pela questão da sequência de aulas, né? E segundo porque eu, meio que sem querer, acabei descobrindo uma propriedade do Revit que me obriga a fazer uma revisão de conceitos, inclusive em algumas outras aulas que eu já publiquei. Frequentemente, como vocês já devem ter visto, quem está acompanhando o curso desde o início, eu menciono que alguma coisa não é possível ou eu ainda não sei fazer. Tá, ok? Isso será muito frequente, porque o Revit é um programa relativamente novo, né, e bastante complexo. E por conta disso nós sempre vamos estar aprendendo coisas novas, né, como qualquer programa complexo. Eu estou aqui em fevereiro de 2014, data de criação desse vídeo, e já tenho 26 anos de experiência no AutoCAD. E ainda volta e meia aprendo alguma coisa nova, né? Então o Revit, que é bem mais novo que o AutoCAD, ainda vai aguardar bastante surpresas. Bem, mas o que eu queria destacar, né, é essa justificativa, né, em função de uma propriedade que eu acabei sem querer aprendendo. Possivelmente muitas pessoas já sabem, mas eu faço questão de dizer que não sei quando não sei. Não tem nenhum problema quanto a isso. Tá ok? Bem, eu estou falando de algumas situações em que eu mencionei que não era possível editar algumas famílias, né? Por exemplo, quando eu dei uma aula sobre painéis ou sobre balaústres, eu mencionei que alguns balaústres, se eu não tiver a família RFA, eu vou ter que fazer do zero, né? Porque eu não tenho como editar um elemento que está aqui dentro de um guarda-corpo, por exemplo, ou de um sistema, sem ter a família. Por quê? Porque eu não tenho aqui, né? Foi aí onde eu cometi o erro. Por exemplo, vamos tomar como exemplo esse painel, né, esse guarda-corpo que a gente já viu. A gente modificou esse painel. Nós vimos lá em editar tipo, né, em que o balaústre ele é feito por um balaústre vazado que a gente criou do zero, né, e eu mencionei na época que eu não sabia como pegar um balaústre que já existe aqui no meu desenho se eu não tenho a família RFA associada a ele. Tá? E mencionei também que em alguns tipos, né, de elementos, por exemplo, famílias de componentes padrão que não são vinculadas a outra, né, como por exemplo janela, né? A janela é uma família, um arquivo RFA que você carrega e ele é inserido aqui diretamente no desenho. Ao passo que um painel, como a gente viu lá no guarda-corpo, ele não é inserido no desenho, ele é inserido dentro de um outro componente que é um sistema de guarda-corpo, né, e ele é usado de forma intrínseca. Né, ele está dentro de um outro componente, assim como o perfil, né, e assim como lá em paredes cortina, como a gente viu. Vamos voltar aqui no outro desenho. Também, mesma coisa, o parede cortina é formado por um montante, e esse montante é formado por um perfil. Né, e na época que eu publiquei essa aula, eu não conhecia ainda essa propriedade do Revit, que é bem simples na verdade, uma coisa, posso dizer até uma coisa bem boba, né, mas às vezes essa diferençazinha de 0,01 segundos é a diferença entre a pole position e o segundo colocado, não é isso? Bem, então, deixando de blá blá blá, mas apenas para justificar o porquê dessas coisas. Tá? Aí da mesma forma, em telhados, né? Eu também mencionei na época que eu fiz as aulas de telhado, que se você não tivesse o perfil do telhado, você também teria que criá-lo do zero, não era possível editar um elemento intrínseco ao outro. Tá? Porque quando você tem aqui, por exemplo, como eu mencionei, um elemento, uma família RFA, que ela vai diretamente no desenho, se você clica nesse elemento, você tem aqui editar a família, né? Você clica aqui, imediatamente ele abre o arquivo RFA associado e você pode modificar essa família. Né? Quando você tem esse elemento intrínseco, como por exemplo aqui no caso do guarda-corpo, eu já vou pegar esse aqui um pouco mais complexo, né? Que é esse aqui com vidro. Eu não tenho aqui clicar família, né, editar família, né, então, mas eu venho aqui, olha, em editar tipo, e eu vejo, né, que na colocação do balaústre eu estou querendo editar esse painel aqui,
né? Então eu vou lá em editar balaustre e eu vejo que o nome desse elemento é Glass Panel Double Fixings, né? Então o que eu vou fazer para poder editar, aproveitar esse elemento, né? Porque aqui ele já está parametrizado, como a gente viu aqui nesse projeto, e aqui nessa escada, quando a gente aplicou aquele tipo de guarda-corpo, né? Ele já, ainda que com algum erro, ele já aderiu à inclinação do painel, porque esse elemento já está parametrizado. Então eu poderia corrigir aqui, né? Corrigindo a família, né? Então como é que eu faria isso? Eu venho aqui em editar tipo, vejo qual é o elemento, né, colocação do balaustre. O elemento é esse, Glass Panel Double Fix. Ok? Então como é que eu faço para acessar a família desse elemento que está intrínseco no outro? Ok? Aí foi a descoberta que me levou a publicar essa aula de errata, né, de correção. Por que eu não conseguia editar esse elemento? Porque eu estava vindo aqui em guarda-corpo, ou melhor, aqui na família de corrimãos, né? Eu abri aqui Glass. Então, o que eu estava fazendo de errado, que me levou a chegar a essa conclusão que não tinha como, né? Eu estava indo aqui no elemento final, mas na verdade esse elemento final ele é um subtipo, né? O tipo na verdade é esse aqui, a família é essa que está acima, não o último. Aqui seria um subtipo dentro da família, tá ok? Se eu vier aqui com o botão da direita, repara aqui, eu tenho editar. Tá, ok? Seria o equivalente a editar família, que aparece aqui quando eu seleciono, por exemplo, uma família de janelas. Então, quando eu clico em editar aqui, ele abre o editor de famílias. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, em vista de elevação left, né, que aqui está em inglês original. E aqui eu vejo, olha lá, família, né, onde ela está concebida. E aí eu posso mudar, né? Por exemplo, eu quero mudar a forma desse elemento aqui, que no caso é uma extrusão complexa, né, de 4 elementos. Eu posso editar a extrusão, mudar a forma deles, tá ok? Da mesma forma, vou fechar aqui sem salvar. Se eu vier aqui no telhado, né, eu clico aqui em telha, esse telhado aqui, por exemplo, aqui eu posso clicar diretamente na telha, né, ou clicando no telhado e vejo da mesma forma como é a composição do montante. Eu vejo montante secundário, retangular, mullion, cerâmica, né? E aí eu vou fazer o que? Eu vou pesquisar na família e vou lá ver a família de montante, retangular, mullion. Eu também não tenho aqui, ó, editar família, por quê? Porque ele ainda é um tipo complexo. E aí eu viria aqui, por exemplo, telha colonial, né? Qual é o perfil dele? Telha cerâmica colonial. Então eu venho aqui, ó, no perfil, porque o elemento raiz, né, que gera tudo é o perfil. Então eu venho aqui, olha, telha cerâmica colonial. Se eu vier aqui no último elemento, que é o subtipo, não tem editar família. Mas se eu vier aqui em telhas cerâmicas, eu consigo achar o botão editar. Tá? E aí, olha, tenho o perfil do elemento. Beleza? Então, eu queria dar essa aula, abrir um parêntese, tá, dentro de guarda-corpos. Nós vamos utilizar esse conceito na próxima aula, quando nós formos ver já a aplicação de brises. Eu fiz apenas um ensaio aqui de um tipo de brise, né, que vai ser concebido também através da ferramenta guarda-corpo. Eu já mencionei isso no começo do capítulo. E da mesma forma, só para exemplificar esse tipo de brise, né, que a gente vai detalhar na próxima aula. Se eu clico em editar tipo, eu vejo que o balaustre dele é do tipo brise, soleil, arme, né? Então o que eu posso fazer? Eu venho lá na família de corrimãos, né, procuro lá brise, soleil, arme, né? Aqui eu não tenho nada de edição, mas aqui eu posso vir aqui editar, né? E aí eu faço as modificações que eu desejar nesse perfil para adequar ao meu novo brise, que é construído pelo comando guarda-corpo. Beleza? Então é isso que eu queria expressar nessa aula. Peço desculpas por ter transmitido um conhecimento incerto, mas eu tenho certeza que vocês compreenderam os motivos, tá ok? E será impossível agora voltar editando aqueles vídeos antigos, né? Mas como eu mencionei, eu não disse que era impossível, né? Salvo algum deslize que eu tenha cometido, eu sempre digo que eu não sei ainda, e que assim que eu souber,
como estou fazendo agora, venho trazer o conhecimento para vocês. Tá ok? Por hoje é só isso. Grande abraço e venho pedir mais uma vez. Acho muito legal quando as pessoas curtem as publicações no Facebook, mas acharia mais legal ainda se vocês pudessem compartilhar, ampliando mais ainda o alcance desse trabalho. Tá ok? Grande abraço a todos e obrigado mais uma vez pela sua audiência e pelo carinho. Até a próxima.